Um estudo divulgado pela revista Super Interessante afirma que os reis magos que teriam visitado o menino Jesus quando ele ainda estava na manjedoura não eram reis e nem mesmo três. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o diácono da Cúria Metropolitana de Maringá, Jones Soares. Tudo bom, diácono? Tudo bem, Bem-vindo. obrigado pelo convite. Agora, é uma novidade para a gente, né? Embora alguns textos não colocavam os reis magos como reis de verdade, né? Exato. O evangelho que se refere a eles é o evangelho de Mateus. E Mateus não os chama de reis, chama simplesmente de magos. E o evangelho também não diz que é três. E da onde veio essa história, então? Mas na tradição e em escritos chamados apócrifos, quer dizer, aqueles que não fazem parte do cânon reconhecido pela igreja, mas têm os seus valores, são estudados pela igreja, são lidos pela igreja, não há problema algum. Mas lá tem referências a três, tem até os nomes deles, né? Baltazar, Gaspar e Melchior, mas era dessa tradição, desses livros apócrifos, porque no Evangelho mesmo não fala isso. Agora é interessante porque existe até o Dia dos Reis Magos, tem a tradição da folia de reis, né? Exato. Aí isto entrou dentro da igreja, na cultura, ali quando você comemora o Natal, né, como uma extensão. Desse Natal, a festa mesmo, não é a festa dos magos, é da Epifania do Senhor. Quer dizer, aquela criança se manifesta ao mundo como sendo o Salvador. O problema todo é que, às vezes, a gente pega os evangelhos e faz uma leitura linear, né? E muitas vezes, e quase sempre, os evangelhos e todos os livros do Novo Testamento, principalmente, não têm o interesse da descrição de um evento, de um acontecimento. É, na verdade, uma catequese que o autor faz para aquela comunidade cristã que está ali. Ali, por exemplo, quando ele retoma esses aspectos todos, ele quer destacar dois pontos principais. Aquela criança é, de fato, o Filho de Deus. Essa que é a manifestação, a luz que brilha no mundo e que aponta caminhos, nos traz a salvação. Um outro fato que Mateus pretende, nesse seu evangelho de catequese, é que essa salvação que ele trouxe não era só para os judeus, mas se estendia a todos os povos. Tem uma parte desse estudo que diz que, inclusive, os magos seriam de uma região do Iraque, né? Isto, viria ali da Pérsia, daquela região, né? Mas é preciso a gente tirar a ideia de que os fatos aconteceram como estão ali, né? A principal mensagem é isto. Esses magos representam todos aqueles povo pagão que não tinha grandes conhecimentos daquela promessa de salvação, de que viria o Messias. Então, ali, essa é a grande novidade de Mateus, que ele apresenta. Porque esse Messias, num primeiro momento, ele viria da casa de Davi, né? Seria um novo rei que iria ficar, e eles pensavam sempre naquele modelo do rei Davi. Que é o que tinha ficado, né? É o que tinha Fixado. ficado. Porque nesse período do rei Davi, foi um período que o povo experimentou uma tranquilidade, uma paz e um desenvolvimento muito, muito grande. Então, a esperança deles é que se reconstituísse esse povo. Mas esse Messias, depois, vai se revelar que a finalidade dele nem sempre era aquilo que o povo pensava e esperava. Dentro desse contexto histórico também havia um grande medo da perda do poder por parte de Herodes, né? Sim, você percebe ali nesse Evangelho de Mateus, quando os magos vão e se dirigem a Herodes, ele nem sabia disso. E aí ele vai ficar apavorado, porque os reis dizem que vieram ali para adorar esse rei. E aí Herodes já interpreta esse rei como sendo alguém concorrente para ele. Que ameaçaria o trono dele, Isso, né? ameaçaria. Tanto é que ele vai tomar a preocupação de pedir aos reis magos que, uma vez achado onde era de fato, que viesse contar para ele, que ele também queria ir lá adorar.
Os magos, depois, né, em sonhos, são orientados a tomar outro caminho, e vão por outro caminho. Quando Herodes descobre tudo isso, ele faz aquela matança das crianças, né? Cuja festa dos Santos Inocentes a igreja celebrou a coisa de 4 semanas atrás. Agora, essa tradição da folia de reis, né, do dia dos reis, é uma exaltação ao nascimento, né, do menino Jesus. Isso. Mas, assim, acabou tendo também uma espécie de beatificação desses reis, né? A gente percebe que, claro, é uma cultura popular, mas que as pessoas fazem até promessas, né? Pagam promessas. Isso, entende eles como sendo santos, né? Profetas que vieram. E o Evangelho não fala nada disso, mas isso, na cultura do povo, quer dizer, nessa manifestação religiosa, porque a gente precisa entender que fé é uma coisa, religião é outra. Religião é o povo que busca o sagrado. E essa busca que ele faz através dessas danças, dessas manifestações todas. Então, isso são manifestações religiosas daquele povo, que muitas vezes fica até distorcido, separado da fé. Mas tem o seu valor muito importante, porque naquela fé simples é uma expressão, de fato, daquilo que o povo acredita. Ou seja, mesmo não sendo os reis, mesmo tendo a tradição, as pessoas precisam dessa fé, as pessoas precisam acreditar, e isso vai trazer também um benefício para as pessoas em geral, né? Porque elas têm aquela fé e é essa fé que acaba movendo uma série de coisas. Veja só, a sede que o ser humano tem de Deus, né, transcende a tudo. A ideias, a pensamentos. Isso está. Nós temos que nos aproximar do sagrado. Em todas as culturas, o povo sempre teve a percepção de que precisa de um Deus. Há um Deus. E aí eu preciso me aproximar desse Deus para ter uma vida plena, uma vida de felicidade. A religião, portanto, é a manifestação dessa busca, né, dessa celebração das experiências que eles vão fazendo com o sagrado. Então, nos Reis Magos, nessas leituras do Evangelho, eles fazem uma experiência do sagrado e vão manifestar, quer dizer, quando você faz um rito, um acontecimento, o que você pretende? Você pretende retomar aquela realidade para avivar na sua lembrança aquele acontecimento. É por isso que se celebra sempre o Natal. Por isso que eu falo de reis, né? Porque, na verdade, magos, ali, é uma expressão que eles colocam que, na nossa linguagem, iria equivaler a sábios, ou então a filósofos naquela cultura grega, por exemplo. Então, magos, porque eles mexiam, talvez, com astronomia, alguma astrologia. Porque eles falam daquela estrela, né? E falam que poderiam ser reis, chegou-se à conclusão de reis, porque levaram oferendas valiosíssimas, né, na época. Isso. Essas oferendas também, perceba, ela tem, quando o autor escreve, Mateus escreve o Evangelho, esses elementos, ouro, incenso e mirra, têm um significado simbólico que, por exemplo, o ouro lembra tudo aquilo que eles têm. Quer dizer, tudo aquilo que o povo tem, colocaram para Deus, né? O incenso, toda a prece, toda a oração, todo o louvor a esse menino está no incenso. E a mirra, que é um perfume que se coloca, é tudo aquilo que eles são. Então, tem esse significado simbólico, né? E, portanto, na concepção daquele povo antigo, porque essas coisas eram caras, tinham que ser reis. Para ter poder aquisitivo para isso. Que já, bom, isso não muda em nada a visão da igreja, as pessoas podem continuar fazendo as festas e confiando. As festas podem, são manifestações culturais e também religiosas, né? A religião se mistura com a cultura, né? Não há diferença, né? Porque você, quando expressa a tua religião, você expressa no seu dia a dia, na sua vivência diária. Você não usa elementos fora do que faz parte do dia a dia que você faz. Então, eles estão expressando isto.
Eu sou mineiro, vim lá de Minas, né? E lá essa celebração dos Reis Magos da né? folia nossa, isso tanto é que foi determinado que é cultura mineira reconhecida. Muito legal. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um viu? prazer enorme.